sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Maternidade, da Sheila Hett. Em primeiro lugar, é preciso dizer que, muito embora este livro aborde um tema amplamente universal, que é a maternidade, ele é um livro muito pessoal. E justamente por isso, as minhas considerações sobre ele também serão muito pessoais. Eu nem sei se eu posso chamar esse vídeo de resenha, porque tudo que eu disser a respeito deste livro, Maternidade, vai estar muito pautado na minha experiência enquanto indivíduo, enquanto mulher vivendo no mundo de hoje. Antes que o livro comece efetivamente, há uma nota que pode ser da autora ou da protagonista, que aqui se misturam muito homogeneamente, dizendo que este livro foi escrito a partir da técnica das 3 moedas, que é uma técnica de consulta do I Ching, eu nem sei se é assim que se pronuncia, mas o I Ching é um sistema de adivinhação chinês. Então você joga as 3 moedas e elas vão responder, né, sim ou não para suas perguntas. Então, em certa medida, vai ser esse jogo de adivinhação que guia este romance, este ensaio. A gente vai entrar nessa discussão. É curioso porque a autora diz que todas as respostas que ela colocou aqui no livro são exatamente as respostas que as moedas deram. Então a gente acredita ou não nisso daí. A verdade é que não faz grande diferença, porque a gente sabe que nem sempre todas as respostas estão corretas. Aqui mesmo é provado isso o tempo inteiro, que nem sempre o sim é sim e o não é não. E além de tudo, as perguntas que essa personagem faz são perguntas muito tendenciosas e ela aceita as respostas apenas quando convém. Então quem realmente direciona aqui o sentido do livro é a personagem, a protagonista. Tanto é que o livro é todo dividido em ciclos correspondentes ao ciclo menstrual dessa mulher, que já tá ali na casa dos 40 anos, chegando aos 40 anos, e ela tá tentando decidir se quer ter filhos ou não. Ela passou grande parte da vida acreditando piamente que não queria ter filhos, mas quando ela chegou neste momento em que o relógio biológico passa a ditar as regras, ela ficou confusa, ela passou a pensar nisso muito, também por conta das amigas dela que estão engravidando e tudo mais, e ela passa a refletir acerca da maternidade. E é bacana porque ela pega este tema, que é um tema super complexo, né, a escolha de ter ou não filhos, e traz a superficialidade dessa consulta do I Ching, que só considera 2 possibilidades, sim e não, para guiar uma temática tão profunda quanto essa. A forma desses escritos, esta forma tão despretensiosa de abraçar as respostas dadas por uma moeda, é uma das razões pelas quais a gente pode considerar esse livro como um livro híbrido em questão de gênero. A gente não pode dizer que ele é um romance por excelência, mas também não seria um grande ensaio por excelência, porque ele não se aprofunda o suficiente para isso. A sensação que eu tive enquanto eu li é que ele era uma espécie de diário, só que também não se encaixa perfeitamente nesse gênero, porque ele não corresponde aos ideais da forma do diário. Então eu senti que foi como se eu estivesse acessando, sei lá, o caderno de anotações dessa mulher, que não tem nome, então a gente acaba criando na nossa imagem, na nossa cabeça, essa imagem de aproximação total entre a protagonista e a autora, Sheila Hett. Então tem toda essa questão da autoficção também, mas pra mim foi como se eu estivesse lendo anotações que ela fez de modo bastante livre, para pensar a respeito delas depois, sem uma obrigação de atender a algum padrão de gênero literário. Isso desagradou algumas pessoas, mas para mim foi um dos pontos altos do livro. Eu acho que isso garantiu uma honestidade, uma sinceridade e, acima de tudo, uma autenticidade que me abraçaram, me encantaram muito, fizeram com que eu mergulhasse profundamente nas páginas de maternidade. Uma das ideias que faz com que a personagem chegue, né, seja introduzida ao tema da maternidade, é uma ideia que ela mesma criou junto de uma amiga, da alma do tempo. A alma do tempo seria a consideração de que não existe uma alma individual para cada ser humano, né? Pelo contrário, existe só uma alma coletiva que une todo mundo nesse chamado tempo, ou uma alma individual
individual que faz parte, querendo ou não, da alma coletiva, que é essa alma do tempo. Então ela começa a entrar de modo bastante contornado na questão da maternidade quando ela passa a pensar nessa noção de coletividade e de individualidade, né? Existe sempre uma força exterior que interfere na trajetória individual dos seres, segundo a crença da personagem aqui, e me parece que ela não consegue imaginar a sua própria existência sem a atuação dessa força exterior, seja ela qual for. Então a gente tem a ação direta das moedas, que são uma força exterior, a ação direta dessa alma coletiva e, acima de tudo, a ação do tempo. Este livro é um livro que fala sobre o passar do tempo biológico em relação ao corpo feminino. A autora deu uma entrevista muito interessante ao El País, eu vou deixar o link aí embaixo para que vocês acessem caso queiram, e ela diz o seguinte: escrever o livro não é uma forma de decidir o que ela quer fazer, essa personagem, né? Mas de adiar a decisão até que seja tarde demais, até que o tempo tenha tomado a decisão por ela e ela já não tenha capacidade de ter um filho biológico próprio. Então parece que essa protagonista já sabe o que quer, ela já sabe que ela não quer ter um filho, mas ela não se sente forte o suficiente para enfrentar tudo que vem dessa decisão, né? Tudo que vem da sua família, do seu companheiro, dos seus amigos e do corpo social de um modo geral. Então ela precisa que haja uma força exterior que aparentemente decida por ela, mas no fundo ela já tem a sua própria decisão. Então é um movimento muito bacana esse de construir algo para, em certa medida, justificar as suas próprias ações, e ao mesmo tempo isso é um pouco triste porque mostra como ainda existe uma resistência da sociedade em relação a aceitar a decisão de uma mulher, sabe? Sempre precisa ter alguma coisa que justifica, ela sempre precisa ter uma dupla certeza do que ela está fazendo, principalmente quando essa decisão gira em torno de ter ou não filhos. Uma das coisas que eu fiquei me perguntando antes de começar a ler esse livro foi como uma mulher sem filhos pode falar sobre a maternidade, né? Porque essa protagonista do livro, ela é uma mulher sem filhos. E é bacana porque ela responde essa pergunta de um modo assim que deveria ser natural pra gente, mas que pelo menos pra mim não foi, que foi nos mostrando que a maternidade começa não quando você tem um filho, mas quando você é uma filha. Então todo mundo tem um contato com a maternidade, porque todo mundo tem mãe, né? Então nós já carregamos conosco uma espécie de responsabilidade pela maternagem de outra pessoa, que passa a ser mãe, que passa a atuar ativamente na maternidade pela nossa presença, né, enquanto filho. Então a Sheila, ela amplia esse conceito da maternidade para abarcar as outras experiências, né, a experiência do filho também dentro desse processo. E a protagonista, ela tem uma relação bastante complexa com a mãe dela. Ela fala que a mãe dela, quando ela era mais nova, ela chorava muito. Essa protagonista não queria ter o mesmo choro da mãe. Ela meio que se responsabilizava ou responsabilizava a maternidade pelo choro da mãe. Ela imagina que talvez se a mãe não tivesse tido filhos, ela não choraria, não seria tão triste quanto ela foi, quanto é, né? Então, ela não quer carregar essa mesma infelicidade que a mãe dela demonstra possuir, e essa é uma das razões pelas quais ela não quer ser mãe. Então, ela também quer escrever o livro para, assim, driblar o tempo e fazer com que ele seja o responsável por tudo, mas também para fazer com que a mãe, em certa medida, deixe de chorar e passe a se enxergar livre de alguma forma. Então, a autora desses escritos, pode ser a Sheila, pode ser a personagem ficcional que ela criou, ela fica o tempo todo tentando achar razões pelas quais ela quer ser uma não-mãe. De onde vem essa não vontade de ter filhos? Uma das respostas que ela dá é a seguinte: essa não vontade é o sentimento de não querer ser a ideia que o outro faz de mim. E uma das coisas mais marcantes em que a Sheila me fez pensar aqui durante a leitura foi algo que a própria protagonista dela elaborou na cabeça, que ela queria não botar mulher antes da minha individualidade. Então ela queria ser, antes de ser mulher, ela queria ser um indivíduo. Ela não quer que as suas escolhas sejam pautadas pelo fato de ela ser uma mulher. E aí ela fala a respeito de como a sociedade aceita de modo diferente quando um homem fala que não quer ter filhos e quando uma mulher fala que não quer ter filhos, né? Então parece que a liberdade de escolher em relação à mulher ainda é falsa, né? Também é uma prisão, porque qualquer que seja a escolha que você faça, você vai ser julgada de um jeito ou de outro por ela, né? É muito bacana porque esse livro, ele vai fazendo com que a gente pense a respeito de muitas coisas acerca do modo como a sociedade
é construída e funciona, e como tudo meio que gira em torno, sim, dessa questão da mulher ser mãe ou não, né? Então, uma mulher precisa ter filhos porque ela precisa estar ocupada. Essa é uma das coisas que a Sheila pontua aqui e que tristemente realmente se aproxima do pensamento de grande parte do corpo social, né? E aí ela vai trazer essa questão de um modo mais específico para o seu papel como artista. Ela vai questionar se é possível ser mãe e artista ao mesmo tempo. Ela, em certa medida, também aproxima o trabalho artístico do trabalho da mãe, no sentido de criar uma obra, assim como você cria um filho, é como se você também sentisse essa capacidade de permanecer pelos filhos também pela arte. Mas ela fica se questionando se é possível fazer com que essas duas coisas conversem, né? Tanto a maternidade quanto o fazer artístico, se é possível uma pessoa fazer as duas coisas com a mesma qualidade. Então ela desenvolve bastante o pensamento no sentido de se perguntar e de fazer com que nós nos perguntemos de que modo a maternidade e o fazer artístico podem se anular e de que modo eles podem se aproximar. Então aqui na página 99 tem um trecho bem bacana. Aliás, eu marquei esse livro todo, eu gostei muito mesmo, que ela vai falar dessa coisa de escrever livros como fazer filhos, né? Então, ainda assim, talvez eu não seja tão diferente dessas pessoas que têm filhos, me disseminando em tantas páginas com o meu sonho de que minhas páginas se espalhem pelo mundo. Minha prima religiosa, que tem a minha idade, tem 6 filhos e eu tenho 6 livros. Talvez não haja uma diferença tão grande entre nós, só uma pequena diferença em nossa fé, nas partes de nós que sentimos que devemos espalhar. Eu acho que esse trecho mostra muito de como a protagonista desse livro ela é muito sincera no modo com que ela despeja assim, os seus pensamentos, os seus sentimentos como um grande fluxo, como se ela não tivesse medo nenhum de ser julgada por um possível leitor. Na verdade, a sensação que eu tive é de que ela estava escrevendo pra si, sabe? Ela não pensava em um leitor. Mas depois, quando a gente vê o livro publicado, a gente percebe também a coragem da própria Sheila Hett, né, para ser julgada por quem a lê, porque existem algumas colocações aqui bastante cruéis no sentido de honestidade, assim, sabe? Ela não tá tentando convencer ninguém, mas ela fala aquilo que passa pela cabeça dela durante todo esse processo de tentar decidir ser mãe ou não. E aqui fica claro como a mulher sempre pensa no parceiro, pensa na família, pensa no seu círculo de amigos, pensa na reação de todos eles quando precisa tomar uma decisão, mesmo quando essa decisão diga respeito, sobretudo, ao seu próprio corpo, sabe? Ao resto da sua própria vida. Ainda existe uma insegurança e uma cobrança de que a gente responda às expectativas de todo mundo. E a gente fica meio que sem conseguir se convencer do que quer, por ter que convencer todas essas outras pessoas e levar o sentimento delas em consideração antes dos nossos próprios sentimentos. Então parece que, lendo esse livro, eu tomei a consciência assim, de algo que a gente já sabe, mas que eu fui relembrada, de que nós somos ensinadas a nos autossabotar o tempo todo enquanto mulheres, né? A não confiar nas nossas próprias vontades. E isso parece que é algo que a protagonista aqui tenta burlar, mas fazendo isso de um modo que não burla, sabe? Os meios que ela utiliza para chegar a esse boicote do autossabotamento é por si só um modo de se autossabotar. Ela precisa achar justificativas no exterior, sabe, para as decisões que ela quer tomar. Uma das conclusões às quais ela chega aqui, que eu também gostei muito, foi a de deixar de ver a vida como um checklist, né, que a gente fica comparando as nossas vidas às vidas de outras pessoas e cria como assim, meta, sabe? Então uma das metas da mulher é ser mãe. Então quando a gente vê a vida desse modo, como um checklist de tarefas a serem cumpridas, a gente na verdade não tá vivendo, né? Ela diz assim, ó, viver de um jeito não é uma crítica a todos os outros jeitos de viver. Então ela percebe que algumas experiências são super valorizadas, porque as pessoas dizem, não, mas você tem que ser mãe, é uma experiência única, sua vida não vai ser completa, né, se você não for mãe. Mas ela percebe que, na verdade, existem milhares de experiências pelas quais as pessoas não vão passar, não é todo mundo que passa pelas mesmas experiências. E tudo bem, sabe? A sua vida não é mais ou menos completa porque você fez uma coisa que outra pessoa não fez, não existem vidas iguais. Então, essas conclusões em que ela vai chegando não são conclusões profundamente desenvolvidas, são mais intuitivas
E isso vem dessa coisa de ela estar escrevendo pra ela mesma, né? Por essa sinceridade que tanto me agradou pessoalmente. E eu acho, inclusive, que esse alto grau de pessoalidade, de subjetividade do livro, não só não é um problema, como o valida, porque já existem muitos livros que tratam dessa questão da maternidade, né? Acho que até de modo um pouco exaustivo a gente vê pessoas se repetindo sempre. E nesse caso do livro da Sheila Hett, eu não acho que isso aconteça, porque é uma experiência completamente singular. Por mais que ela esteja falando de algo que já foi bastante, né, destrinchado, ela fala de um modo muito único, então não fica algo batido. Mas é claro que você precisa, né, ter um certo grau de compatibilidade com a personagem para gostar do livro, justamente porque ele é muito pessoal. Então, se você não vai com a cara da protagonista, se você discorda amplamente dela, provavelmente você não vai gostar dessa leitura. Isso faz com que esse livro tenha um público muito diferenciado mesmo. Tem muita gente que amou e tem muita gente que detestou esse livro. Eu, particularmente, não concordo com tudo que ela diz. Eu acho que é impossível você concordar 100% com alguém a respeito de um tema assim tão profundo, né? Mas eu digo que não só a respeito da maternidade em si, porque eu acho que nisso eu converso bastante com ela, mas sobre outros aspectos da vida também, sobre os quais ela fala, e especialmente quando ela defende que nem tudo é político. Ela fala isso aqui, sabe? E eu não concordo com isso. Nada, nada, nada. Eu acho que tudo, sim, é político, tudo são decisões políticas. E eu enxerguei isso como uma tentativa de se abster da responsabilidade que ela tem quando ela toca em um tema tão intrinsecamente político quanto a maternidade, né? Poucos temas são tão políticos quanto a escolha de uma mulher em ser mãe ou não, né? E de todas as consequências que a publicação desse livro poderia vir a causar na vida dela. Eu acho que ela estava tentando se abster um pouco dessas responsabilidades quando ela diz que nem tudo é político, que a experiência de vida dela não invalida outras e tal. Não é uma crítica a outros modos de viver. Eu acho, aliás, que essa é uma colocação, na verdade, bastante distoante de todas as reflexões que ela levanta. E eu acho que essa posição dela, essas colocações que ela insere vez ou outra aqui no livro, de que isso é uma escolha amplamente pessoal, que não tem nada de político no que ela tá falando, elas são afirmações que buscam emular um solipsismo que pra mim é falso. Mas ela consegue convencer alguns leitores de que o valor do livro, desse livro aqui, se encerra no percurso individual da narradora. Mas pra mim, por mais que as reflexões partam sim da sua experiência particular enquanto mulher, enquanto sujeito, enquanto indivíduo, elas se abrem para debates políticos, sabe? Elas se abrem para debates sociais muito poderosos e que em maior ou menor grau tocam todas as mulheres ao redor do mundo inteiro, sabe? Sempre vai dar para você identificar o que a personagem tá falando aqui, mesmo que você discorde dela. Então, no fundo, eu acho que o que nos marca na leitura não é o encontro da protagonista com a cartomante que acontece aqui, não é o fato de ela passar a tomar antidepressivos em um momento difícil, né, nesse momento que ela tá passando por tantas coisas ali dentro dela. Também não são as situações em que ela se deixa levar pelo jogo de moedas. Eu acho que o que fica desse livro é justamente o que ele tem de político e coletivo. O que nos marca é aquilo que diz respeito ao todo. São as aberturas para o coletivo que todas essas vivências subjetivas propiciam. Então, para mim, o único defeito desse livro, e como eu disse, este é um vídeo altamente pessoal, porque essa foi uma experiência de leitura altamente pessoal, nada objetiva, foi essa tentativa dela de despolitizar o seu discurso, sabe? Então, mas eu acho que essa questão do coletivo tá tão forte é exatamente o que traz a excelência desse livro, deste romance. Ele sustenta essa atmosfera de alta subjetividade, que pra mim é bastante agradável e que estaria válida por si só. Não vejo problema em você falar a respeito de você, de manter uma narrativa autocentrada, mas ele sustenta essa aparência de subjetividade para, sob ela, estimular muitas discussões de âmbito público, sabe? Demonstrando como pode ser complicado fazer com que o coletivo e o individual convivam junto de outras questões pessoais tão complexas, sabe? Dentro de uma pessoa.
Então ela passa por muitos conflitos aqui dentro, nem sempre o que ela diz e o que ela faz correspondem, né? São coisas às vezes até opostas, porque ela é uma pessoa humana que tá lidando com emoções, não dá pra você ser totalmente objetivo em momento algum da vida, nós somos seres emocionais, né? Não só racionais. E o mais legal de tudo é que ela não tenta te convencer de nada. Como eu disse, a sensação foi que ela estava escrevendo pra ela mesma, que só depois ela decidiu publicar o livro. Não parece que ela tenha pensado num leitor enquanto ela escrevia. Pode ser que depois ela tenha alterado alguma coisa do discurso e tudo mais, mas a sensação que eu tive foi que ela que ela escreveu pra si e também publicou pra si, no sentido de que ela esperava encontrar do leitor respostas para suas próprias perguntas. E justamente por isso eu acho que essa prosa é capaz de tocar positiva ou negativamente qualquer mulher. E me parece que qualquer mulher que fale sobre este livro também vai estar falando por si e para si. E outra coisa muito importante aqui é que ela deixa claro desde o início que ela está falando, quando ela fala sobre maternidade, todas as considerações acerca da maternidade são decorrentes da ideia de um sentimento de maternidade, porque ela sabe que ela não é mãe, então ela imagina e ela vai dissertar acerca do que ela imagina, ela deixa isso bem claro aqui. Então ela reconhece que deve ter muita alegria na vida de mãe, né, na maternidade, mas ela também aponta as várias alegrias de uma vida sem filhos, né? Então ela mostra como experiências são únicas. E uma mulher que não é mãe não é menos mulher do que uma mãe. Ela é uma mulher inteira, ela não é uma mulher pela metade, ela é uma mulher como qualquer outra. A experiência da maternidade é uma experiência única, como são todas, né? Então ela também tem o direito de discorrer acerca das suas decisões. Então o que eu gostei foi isso, né? Desse protagonismo da mulher não mãe. Pra mim foi assim, como conversar com uma amiga. Eu não achei em momento algum que essa narrativa foi arrastada, porque eu estabeleci diálogos com esse livro, então quando eu fechava o livro, eu ficava pensando, parecia que eu estava respondendo a protagonista aqui. Eu debatia com ela, eu consegui trazer o texto pra minha existência real, isso foi muito, muito legal. E ficou pra mim a imagem de que essa protagonista, querendo ou não, a sua maneira é também uma gestante, no sentido de que ela gestou esse livro que a gente tem aqui em mãos. Como é um livro sobre o passar do tempo, esse tempo pra mim, o tempo da protagonista passou como um tempo gestativo mesmo, sabe? Em que ela tava criando, dando vida a alguma coisa pra pensar no modo como ela aproxima a arte da maternidade, né? Então este é um livro sobre a espera, é um livro sobre o passar do tempo, mas especificamente sobre como o tempo atua sobre o corpo feminino, biologicamente falando, e com todas as suas forças e todas as limitações, né, que o corpo tem. Essa é uma edição da editora Companhia das Letras que eu gostei muito, achei super bonita. Ela tem a tradução da Júlia De Bassi, muito bacana. E eu vou deixar aí embaixo para vocês no link de descrição do vídeo, o vídeo que a Luana, da Abstração Coletiva, fez sobre este livro. Ela não ficou tão entusiasmada quanto eu, mas a Luana ela consegue sempre falar dos livros de um modo muito objetivo, e ela conseguiu falar de um modo objetivo sobre este livro aqui. Então, claro que não tem como você anular ou tirar a sua experiência de leitura quando você fala de um livro, é impossível, mas eu gosto da sensação que a Luana dá de que ela tá sendo bastante racional quando fala a respeito das obras. Então é um vídeo que eu acho que vale a pena assistir. E também a entrevista do Eu País que eu falei pra vocês, que eu gostei muito. A Sheila Hett é uma autora que vem pra Flip agora em 2019. Este vídeo faz parte do meu projeto Literatami na Flip 2019. Eu vou deixar aí a playlist pra você acessar os outros vídeos que tem a ver com a Flip desse ano. E é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso já tenha lido ou tenha ficado com vontade de ler este livro, sobre outros livros acerca da maternidade, também eu sei que tem vários livros interessantes, então deixem indicações aí, por favor. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!